Olá, meu nome é Débora Cabral, sou terapeuta ocupacional especialista em musicoterapia. Vamos para um vídeo super interessante aqui no canal, que é sobre alimentação. Se seu filho tem dificuldade para comer, você tá com dificuldade de oferecer comida a ele, ele comer, vou te dar algumas estratégias que vão ser super importantes. Então assista esse vídeo até o final e não se esqueça de já curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Super importante. Vamos lá! Antes de falar das estratégias, é importante lembrar que existem algumas coisas que estão relacionadas ao processamento sensorial. O que significa isso? Toda vez que nós colocamos alimento na nossa boca, nós mandamos informações para o nosso cérebro e, na maioria das vezes, essas informações têm a ver com o nosso sistema sensorial, porque envolve o nosso paladar, envolve os nossos sentidos, envolve o cheiro, e tudo isso tem informações que são sensitivas. Então, tudo aquilo que a gente coloca na nossa boca vai fornecer textura, vai fornecer sabor, vai fornecer aspectos de sensações para o nosso cérebro que por muitas vezes a gente não percebe que é muita informação. Como, por exemplo, uma criança que está começando a introdução de fase alimentar, que fora o leite materno, a criança tem uma enxurrada de informações de 6 a 8 vezes por dia. Isso é bastante e a gente não para pensar nisso. E todos esses alimentos que são oferecidos para a criança, geralmente eles estão processados, porque às vezes eles estão amassados, eles não estão naquela textura inicial dele, geralmente eles estão todos ali com aquela textura toda macia, e aí depois de passar por um grau mais sólido, e aí a criança vai conseguir comer outro tipo de textura. E aí, quando a gente se torna um adulto, o que acontece? A gente dá aquela dessensibilizada, que significa isso? Que a gente diminui a questão sensorial que a gente tem, porque a gente já se acostumou, já passou por tudo isso. Só que a criança tem aquele boom de informação de tudo macio, 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 macio. E aí, o que acontece depois? O que acontece depois que algumas crianças, na verdade, elas têm dificuldade com esse processo entre passar de um processo e entrar no outro. Por quê? Porque é muita informação e às vezes para a criança isso é dificultoso. Vou falar mais um pouquinho por quê. Nosso cérebro, o cérebro é plástico, principalmente o das crianças. É plástico por quê? Porque você pode moldar, você pode transformar. O que significa isso? Que se uma criança tem dificuldade de alguma coisa, você estimula, 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 estimula muito. O que acontece? Isso vai criar novas conexões nervosas e aí um novo caminho é feito no cérebro para que a criança absorva aquela informação e a retenha. Então, é importante que com a alimentação seja da mesma forma. Às vezes, o que pode acontecer? Pode acontecer do seu filho engasgar, tossir, ter ânsia de vômito quando consome certos tipos de alimento. Isso às vezes acontece não porque ele está com birra ou porque ele simplesmente quer te desobedecer ou porque ele está com rebeldia contra você. Às vezes não vai ser isso. Por quê? Porque é uma questão sensorial que está envolvida nessa fase de alimentação. A criança às vezes tem a sensação, por exemplo, de estar segurando uma laranja, mas não é só uma laranja. Ela tem a sensação de que ela está segurando uma lesma, ou ela tá com ou ela tem às vezes a sensação ao colocar algo na boca que tem um ranger de dentes, não que ela esteja rangendo dentes, mas a sensação dela é como se ela tivesse que ranger os dentes para comer aquele alimento. Então, tudo é uma questão que está envolvida com o nosso sistema sensorial, não que tenha a ver com algo que a criança simplesmente não quer comer ou não quer te obedecer. Então é importante lembrar dessas coisas. Um dia eu posso falar mais sobre esse assunto específico de quais são os sinais que levam a você a de repente ver a necessidade de procurar um terapeuta ocupacional especialista em alimentação para ter esse tipo de intervenção e o seu filho poder ser assistido de forma da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá para as estratégias. Vou falar de algumas estratégias para vocês que são para dessensibilização do sistema sensorial da criança. E isso deve ser feito
pelo menos de 4 a 6 semanas, da forma como eu disser para vocês. Então vamos lá. Jogue em variedade de caixas sensoriais de 5 a 6 vezes por semana. O que são caixas sensoriais? Pegue uma caixa de sapato ou várias caixas de sapato e incremente coisas com texturas diferentes dentro dessa caixa para a criança pegar, tirar, adivinhar o que é, que textura que tem, é macio, é áspero, é fofo, é duro. E aí você vai brincando com isso com a criança de 5 a 6 vezes por semana. Utilize escova vibratória 2 vezes por dia. Se você não tem condição de comprar escova vibratória, utilize outro tipo de escova e brinca com a escova. Olha, filho, vamos ver aqui e tal, vai escovar o dente depois do almoço? Pega outra escova que não seja tão usual assim da sua criança e brinca com isso, de fazer massagem, de não ir muito forte, mas de causar outras sensações aqui dentro da boca. Crie texturas que seu filho esteja preferindo. Então, pegue de repente um alimento que ele gosta bastante, troca a marca ou troca o jeito de comer este alimento. Vamos fazer este alimento de uma forma diferente. E assim você vai testando outras formas e até que ponto a maleabilidade do seu filho em relação aos alimentos, aqueles que ele já gosta, está indo. Incentive os pequenos a interagir com a comida. Mesmo que seja de uma forma muito assim devagar, a passos pequenos, para que o seu filho tenha uma boa relação com a comida. Ele precisa interagir com aquilo que ele está comendo, seja de repente colocar a mão ou então ajudar a fazer o alimento, mas que ele tenha uma interação. Cozinhem juntas. É super importante esse momento, porque esse momento não deve ter pressão. A criança está livre para usar a criatividade dela e usar aquilo que ela tem de melhor na imaginação dela. Então, de repente, ela vai ter a ideia de fazer uma receita que ela já viu, ou então ela vai pedir para fazer uma receita com você. De repente, então, ela vai querer inventar alguma coisa nova e não impeça que a criança use a criatividade dela, porque isso vai ser um meio de interação dela com a comida, onde ela vai se sentir mais confortável e encorajada nessa interação alimentar. Outra coisa que pode acontecer também é o seu filho ter aquelas necessidade de colocar muito alimento na boca para ele sentir a textura. Então, é importante, às vezes, fazer uma sensibilização na boca. Então, quando seu filho estiver comendo e colocar aquela quantidade de coisas na boca, é legal você fazer o quê? Com cuidado. Não, isso não é punição, tá bom? Só para deixar claro. Com cuidado, você pega na bochecha, dá aquele aperto na bochecha para dar aquela sensação. Apertou? Soltou. Ou então pega daqui da orelha e traz para a boca. Da orelha e traz para a boca. Por quê? Porque isso vai dar outro tipo de sensação, isso vai dar a estimulação aqui nessa parte bucal. E outra questão importante é alternar dias de alimentação mais crocante e alimentação macia. Lembrando que todas essas dicas devem ser realizadas de forma consistente, se possível todos os dias e com exceção de algumas que você pode fazer alternância dessas orientações, e é importante que no meio disso você tenha uma rotina sólida do seu filho. O que é rotina sólida? Já falei em outros vídeos que é importante que a criança tenha uma rotina, é importante que ela tenha horário para acordar, para se divertir, para comer um snack, para fazer o dever de casa, para assistir às aulas. E aí, assim, a criança sabe o que vai acontecendo dentro do dia a dia dela. É importante que você tenha rotina com seu filho e é importante que essas orientações sejam colocadas dentro aí dessa rotina que você já tem e sejam um a mais para ajudar o seu filho na alimentação. Se você ficou com dúvida, se você quer alguma ajuda, por favor, pode me perguntar, não tem problema. Já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha aí com seus amigos. E se você quiser me mandar um direct no Instagram, pode me mandar direct no Instagram, @tomusicando. E é isso aí, gente. Beijo, fui!